Olá pessoal, continuando nossa aula de anatomia vegetal, hoje vamos estudar a embriologia, né? Nós estamos numa sequência de construção do corpo da planta, onde nós vimos as células, as organelas, a parede, agora vamos para o embrião e depois vamos para os tecidos. Logo, vamos começar aqui com o nosso embrião. Aqui coloquei até um desenho do Groot, né, dançando, que é o nosso embrião vegetal mais famoso. Que é a embriogênese? É a formação do embrião e acompanha toda a formação da semente. Então, enquanto a semente está sendo formada, eu estou tendo a formação do embrião também. A semente, ela armazena reservas nutritivas e sua testa protetora, ou seja, as camadas que revestem a semente, confere significativas vantagens adaptativas sobre as plantas que não têm sementes, porque aumenta a capacidade de sobreviver no ambiente terrestre, bem como facilita a dispersão. É durante a embriogênese que teremos a formação, né, o estabelecimento do plano do corpo da planta, tá? Um eixo central. E existem dois padrões, um apical basal, né, comprido, vamos dizer assim, longitudinal, e um radial. Então, temos o zigoto, qualquer organismo multicelular vai formar um zigoto, né, gameta masculino, fecundo ou feminino formando zigoto, que vai sofrer inúmeras mitoses, né, divisões equacionais, formando o embrião. Tudo isso ocorre dentro do saco embrionário. Esse saco embrionário nós vamos ver mais pra frente. Mas olhando a figura aqui, tudo isso aqui é o nosso saco embrionário, certo? E aqui dentro está formando o embrião, que nós vamos ver com detalhes. A primeira divisão do zigoto, quando o zigoto tem a primeira divisão celular, já é assimétrica, o que gera uma polaridade, porque as células são diferentes. Então, a célula superior nós chamamos de célula apical ou polo calasal. E a célula inferior, que é grande, nós chamamos de célula basal ou polo micropilar. Então, a célula apical ela é pequena e ela que vai formar praticamente todo o corpo do embrião, da planta. Já a célula basal ela é grande e formará o suspensor, uma estrutura como se fosse uma âncora do embrião ao corpo da mãe ou uma mola que empurra o embrião para dentro da substância nutritiva. Nesse estágio de divisão sem formar corpo, nós temos o que nós chamamos de pré-embrião. Ao longo do tempo, esse pré-embrião vai sofrendo progressão, mitoses e diferenciação. Tá bom? Vou ter diferenciação dos primeiros folhetos germinativos, aqueles tecidos de células tronco. Tá? Quando tiver essa formação, eu tenho um embrião propriamente dito, ou o embrião maduro. As células que formam esse embrião maduro são chamadas de meristemas ou meristemáticas. Então, os tecidos meristemáticos ou meristemas apresentam células indiferenciadas e com grande capacidade de sofrer divisão celular. Então, pessoal, esse aqui é o nome exclusivo das plantas. Somente as plantas possuem tecidos meristemáticos, que são células embrionárias, são as células tronco. Então, assim como o animal, né, o embrião animal que tem aqueles tecidos embrionários, o ectoderme, mesoderme e endoderme, no caso de um animal triblástico, as plantas também têm os seus tecidos meristemáticos, tudo bem? E eles podem ser de dois tipos, os primários e os secundários. Vamos focar agora nos primários. Os peristemas primários são formados por células originadas do embrião, que se diferenciarão em tecidos adultos, ou seja, aquela célula que veio do embrião. A célula nunca teve uma função. E nós temos três grupos. A protoderme, que é a mais externa, depois entrando o meristema fundamental e mais internamente o procâmbio. Então, do mesmo jeito no animal, nós temos três folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Nas plantas também temos, que são os meristemas primários. E eles vão ajudar a planta no seu crescimento primário. O que é isso? A planta possui dois crescimentos, o primário e o secundário. Toda planta, independente do tamanho dela, tem o crescimento primário, que é em altura. Então, toda planta vai crescer, nem se for centímetros, em altura. Né? Pensa uma grama, uma herbácea, cresce pouquinho, mas está crescendo. E ela é geralmente fininha, né? Magra, vamos dizer assim. Algumas plantas, como angiospermas, né? Algumas gimnospermas, apresentam o crescimento secundário. O que é o crescimento secundário? A engorda, o crescimento em espessura. Para isso, tá? Não é que nem a gente que vai engordar e vai acumulando, né, gordurinha. As plantas, algumas células que já são adultas, certo? Algumas células adultas que se originaram do meristema primário, se tornaram adultas, elas vão sofrer
desdiferenciação, ou seja, elas vão voltar a ser células-tronco para poder ter esse crescimento para as laterais. Esses meristemas são chamados de meristemas secundários. Então, lá, formados por células adultas que sofrem desdiferenciação, voltam a ser células-tronco, readquirindo a capacidade de divisão celular. Então, a característica fundamental dos meristemas é essa alta capacidade de mitose. E quais são os meristemas secundários? O felogênio, que vai formar a casca da planta, né, todo o sistema peridérmico, e o câmbio, que vai formar todo o sistema de condução de seiva nesse novo tecido que está sendo criado para os lados. Então, meristemas primários da célula original, do embrião, crescimento primário para cima. Meristema secundário, células desdiferenciadas, crescimento para as laterais. O embrião maduro, então, ele tem um conjunto de células indiferenciadas. Essa primeira diferenciação vai formar esses três tecidos embrionários. A protoderme, tá? Que é formada por divisões periclinais das células externas do embrião maduro. E o meristema fundamental e procâmbio forma-se por divisões verticais no interior do embrião, que resulta na separação desses dois tecidos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, aqui nós temos a primeira divisão celular, tá? Então, nós temos aqui o polo calasal e os polo micropilar. Aqui, o polo micropilar, que vai formar o suspensor, ele demora muito para dividir, é uma célula muito grande. Então, aqui, ó, temos a primeira divisão. Tudo bem? Formou duas. A célula aqui da ponta sofre uma divisão periclinal, ó, para os lados, certo? Ela vai começar a dividir para os lados, formando uma capinha que a gente vê aqui, que vai ser nossa protoderme, tá vendo? Enquanto as células aqui, que estão sendo circundadas pela protoderme, vão se dividir lateralmente, formando, quem tiver logo em contato com a protoderme, o meristema fundamental e mais internamente o procâmbio. E o suspensor vai crescendo e divide bem lentamente. Olhando aqui, nós temos um embrião de monocotiledônia. A gente tem o corpo da mãe, olha o suspensor, é toda essa estrutura, tá? E aqui o corpinho do embrião, certo? Então a gente tem, ó, esse mais escurinho aqui, esse amarelo mais forte é a protoderme, que é uma camada de células que reveste o embrião. Esse amarelo mais claro, o meristema fundamental, e esse canal interno, o procâmbio, tá? E o suspensor vai empurrando esse embrião para ele se espalhar por dentro da substância nutritiva até que ele consegue, ó, se entortar dentro da semente, ok? Olhando aqui então, aqui nós temos uma semente sendo formada, tá bom? Aqui nós temos todo o revestimento da semente, aqui o endosperma, que é o alimento, aqui eu tenho um embrião de uma eudicotiledona, né, que tem 2 cotilédones, que são esses bracinhos. E aqui, ó, o suspensor, a célula grandona e as outras células funcionam como mola, que vai empurrando. Então, ó, aqui a gente consegue diferenciar algumas regiões. Então, toda a camada de célula que está ao redor revestindo o corpo do embrião, é uma camada só, é a protoderme, tá? O tecido embrionário, protoderme, que vai formar a epiderme, tá? O nome já ajuda. Essa parte mais clarinha aqui dentro, preenchendo o corpo do embrião, tá? Tirando essa parte mais escura, essa parte que está preenchendo, é o meristema fundamental, que vai formar o tecido de preenchimento parênquima, né? Temos vários tipos de parênquimas, e os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. E essa parte mais escurinha do meio, nós temos o procâmbio, que vai formar o sistema vascular da planta, com xilema, floema e o câmbio fascicular. Mas calma que nós vamos ver as próximas aulas cada um desses tecidos por funcionalidade, tá bom? Quanto aos estágios de desenvolvimento do embrião, nós temos o estágio globular, tá? Quando o embrião é esférico, que é antes de começar a formar os cotilédones. E nas eudicotiledôneas, ele vai ter uma forma bilobada, também chamada de cordiforme, que parece um coraçãozinho, é o estágio cordiforme. E nas monocotiledôneas, ele permanece cilíndrico, tá? Um cone, vamos dizer assim. E depois vai ter o estágio torpedo, que é o alongamento do eixo dos cotilédones com extensão simultânea dos meristemas primários. O embrião pode começar reto e se tornar curvo. Então, o monocotiledôneo ele pode ser um torpedinho, tá? Olhando aqui, então, ó, nós temos o saco embrionário, tá? Aqui vai ocorrer fecundação.
Aqui nós temos as antípodas, as duas sinérgides, os núcleos polares e aqui a oosfera, que é o gameta feminino. Vai sofrer fecundação? Formou o zigoto, tá? O zigoto aqui bem esticadinho. Primeira divisão polar, tá? Calasal e micropilar. Micropilar formando suspensório, suspensor. E aqui começa a divisão formando o nosso tecido, os tecidos embrionários. Então, ó, estágio esférico lá, né, globular, ó, formou um glóbulo, tá vendo? Aí, ele começa a achatar aqui em cima, ficando reto, porque as pontas vão começar a formar essas orelhinhas, que são os cotilédones. Não são folhas, tá? São os cotilédones. São estruturas ricas em nutrientes, tá certo? Mas que fique claro que essa região aqui em azul, que está em contato com o suspensor, não se diferencia, continua sendo célula-tronco, tá? Ele vai continuar, porque ele está em contato com o suspensor, então a protoderme fica só nas laterais, tá bom? O primeiro caminho é a protoderme. Essa ponta aqui em azul vai formar o meristema apical da raiz, que faz com que a raiz cresça constantemente. Olhando aqui então, ó, nós temos o saco embrionário, aqui a célula calasal e aqui o suspensor, né, o basal. Começou a crescer aqui, ó, toda essa parte ao redor é o endosperma, substância nutritiva. Aquela divisão de laterais formando nossa protoderme. Aqui vai formar os tecidos internos e aqui o suspensor. Mais pra frente, ó, já está desenvolvido, ó, já está no estágio globular, corpinho, ó, o suspensor, ó, o tamanho da célula. Cresceu, já está no estágio cordiforme, ó, já tem os cotilédones aqui, no caso de uma eudicotiledônia, e aqui eu tenho o suspensor, tudo isso aqui é o suspensor, isso aqui é o corpinho. Aí ela estica, então ó, os cotilédones esticam e o suspensor vai empurrando ela para entortar. Então nós temos ao redor o protoderme, aqui meristema fundamental e essa região mais interna o procâmbio. Lembrando que o ápice aqui do corpinho do bebê, aqui embaixo, do bebê planta, ele é tecido embrionário. Até que ele chega dentro da semente nesse formato aqui. Tudo bem? O que são os meristemas apicais? São locais de produção de novas células após o amadurecimento. Então, diferente dos animais, as plantas, depois que ficam adultas, elas continuam com dois locais que tem meristema apical, que são as pontas, a ponta do caule e a ponta da raiz, por isso que ela continua crescendo. Estão envolvidos com aumento em comprimento no corpo da planta. Em monocotiledôneas, o meristema apical caulinar, cheio do caule, surge em um dos lados, tá vendo? Ó? E tem esse chanfro que é centradinha, aqui eu vou ter o meristema apical do caule. E aqui em contato com o suspensor, o meristema apical da raiz. Nas eudicotiledôneas, entre os dois cotilédones, eu vou ter o meristema apical do caule. E lá na parte inferior, o meristema apical da raiz, tá? Então, olhando aqui, nós temos todo esse desenvolvimento. Aqui a gente consegue ver perfeitinho o estágio cordiforme do embrião, tá? Aqui meristema apical da raiz, meristema apical do caule e o suspensor. É aqui nosso embrião maduro. Já o suspensor, em angiospermas, ele é metabolicamente ativo e vai manter todo o desenvolvimento do embrião maduro. Ele passa nutrientes e fatores de crescimento para o embrião, né? Estimula ele, como giberelinas, que são hormônios. Pode também produzir enzimas, né, proteínas para o embrião. Tem uma vida curta, né, ele sofre apoptose, tem uma morte celular programada. O embrião vai transmitir sinais inibitórios para o suspensor, reprimindo que ele se desenvolva em embrião, tá? Então aqui, ó, todo o desenvolvimento embrionário, o nosso suspensor e aqui o estágio globular do embrião. Tudo bem, pessoal? Isso aqui foi só uma introdução para a gente conhecer o sistema embrionário. Logo mais eu volto com mais informações. Bons estudos, dê like no vídeo e até a próxima.